O Senhor fez este novo dia, e ele não começou por acaso. Há um propósito escondido nas próximas horas da sua vida. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer preocupação, existe um convite divino. Comece na presença de Deus. Não avance sem Ele. Não enfrente o dia sozinho. Permaneça comigo até o final desta mensagem, porque o que você decidir nas primeiras horas da manhã pode mudar completamente o rumo do seu dia. Jesus declarou em Mateus 6,33: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Isso não é sugestão motivacional, é princípio espiritual, é ordem estabelecida pelo próprio Cristo. Quando ele fala em buscar primeiro, está revelando que existe uma prioridade que organiza toda a vida. E quando essa prioridade é respeitada, o restante encontra seu devido lugar. O problema não é a falta de esforço. O problema é a ordem invertida. Quantas vezes você acordou correndo atrás de soluções antes de buscar o autor da solução? Quantas vezes abriu os olhos já pensando na conta, na pressão do trabalho, no diagnóstico, na conversa difícil? E antes mesmo de sair da cama, o coração já estava acelerado, a mente já estava cansada. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar do dia, os problemas ocupam. E problemas são tiranos quando governam a mente. Eles ampliam medos, criam cenários inexistentes e drenam sua energia antes mesmo da primeira decisão. Mas quando você coloca o Senhor à frente, algo invisível se reorganiza. A paz passa a liderar seus pensamentos. A fé começa a moldar suas reações. Davi entendeu isso. No Salmo 16:8 ele declarou: sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Observe a profundidade dessa afirmação. Ele não disse que não teria batalhas. Ele disse que não seria abalado. Existe diferença entre enfrentar desafios e ser derrubado por eles. Quem começa o dia com Deus pode até atravessar tempestades, mas não afunda nelas. Colocar Deus em primeiro lugar é como erguer um escudo antes da guerra começar. Você ainda não sabe quais mensagens vai receber, quais notícias podem chegar, quais obstáculos surgirão, mas você já decidiu quem estará à sua direita. E isso muda tudo. A presença de Deus não remove a realidade, mas fortalece você dentro dela. Depois dessa decisão, algo precisa brotar naturalmente. Gratidão. Não uma gratidão superficial, mas uma gratidão estratégica. A gratidão realinha o foco do coração. Em vez de olhar apenas para o que falta, você começa a reconhecer o que já recebeu. E isso transforma o ambiente interior. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:18: deem graças em todas as circunstâncias. Ele não condicionou a gratidão à perfeição do cenário. Ele incluiu dias difíceis, incluiu cansaço, incluiu frustrações. Porque agradecer não é negar a dor, é declarar que a fidelidade de Deus é maior do que ela. Quando você acorda e agradece, está dizendo: Senhor, mesmo que ainda existam lutas, eu reconheço que o Senhor continua sendo bom. Essa postura fecha portas para o desespero. A gratidão enfraquece a murmuração. Ela impede que o medo se torne dominante. Ela abre espaço para a confiança. Pense bem, talvez existam desafios financeiros, mas há sustento. Talvez existam preocupações com saúde, mas você está respirando agora. Talvez haja conflitos, mas há vida. Cada motivo de gratidão é como uma âncora que impede seu coração de ser arrastado pelas ondas da ansiedade. Contudo, existe outra batalha silenciosa que começa cedo, a batalha da mente. Pensamentos não disciplinados são capazes de destruir um dia inteiro antes das 9 da manhã. Medos antigos reaparecem, palavras negativas ecoam, comparações nascem. A mente começa a repetir frases como: você não vai conseguir, nada vai mudar, você está atrasado.
Romanos 12:2 orienta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação não é automática, ela é intencional. Exige decisão. Pela manhã, antes que os pensamentos do mundo ditem o ritmo, você precisa entregar sua mente ao Espírito Santo. Imagine sua mente como uma roupa usada todos os dias. Se não for lavada, acumula sujeira. Se não for exposta à água limpa da palavra, acumula resíduos de medo, insegurança e mentira. A renovação acontece quando você permite que a verdade de Deus substitua as vozes negativas. Diga ao Senhor logo cedo: eu não quero pensar como o mundo pensa. Eu não quero alimentar pensamentos que me enfraquecem. Renova minha mente. Esse tipo de oração não é repetição vazia. É alinhamento espiritual. É decisão de não permitir que o inimigo governe seus pensamentos. E quando a mente é renovada, a direção se torna clara. Porque não basta acordar com energia, é preciso acordar com orientação. Muitos começam o dia correndo, mas sem direção divina. E correr sem direção leva ao cansaço prematuro. Antes de agir, pergunte. Antes de decidir, consulte. Antes de falar, escute a voz do Senhor. Permaneça comigo, porque na próxima parte vamos aprofundar como buscar essa direção e transformar completamente o seu dia. Muitos começam o dia com pressa, mas sem direção. E pressa sem direção é desperdício de energia. Você pode se mover o dia inteiro e ainda assim não avançar no que realmente importa. Pode aceitar convites que parecem bons, mas que desviam do propósito. Pode abrir portas que trarão peso, quando deveriam permanecer fechadas. Por isso, antes de agir, você precisa saber para onde está indo. Provérbios 3:5-6 nos dá uma instrução clara. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso é mais do que conselho, é direção divina. Confiar de todo o coração significa abandonar a ilusão de que você controla tudo. Apoiar-se no próprio entendimento é confiar apenas na lógica limitada, na experiência passada, naquilo que parece certo aos olhos humanos. Mas Deus vê o que você não vê. Ele conhece as consequências antes mesmo das escolhas serem feitas. Quando você reconhece o Senhor em todos os caminhos, você entrega o volante da sua vida ao único que enxerga a estrada inteira. Ao acordar, diga: Senhor, eu confio em Ti mais do que confio nos meus próprios planos. Endireita meus caminhos hoje. Essa oração simples ativa uma postura espiritual poderosa. Você passa a caminhar com consciência, atento aos sinais do céu. Não se trata de superstição, mas de sensibilidade espiritual. Pense nisso como um GPS espiritual. Antes de sair, você pergunta a Deus: mostra-me onde ir, com quem falar, o que evitar. E a promessa está no Salmo 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus não é silencioso, Ele é guia. A direção do Senhor nem sempre vem com barulho. Às vezes, é uma paz inexplicável diante de uma decisão difícil. Às vezes, é um incômodo que impede você de avançar por um caminho errado. Pode vir através de um conselho sábio ou por meio de uma porta que se fecha para sua proteção. Se esta palavra está tocando você, permaneça comigo até o final desta oração. Porque o que você vai declarar diante de Deus hoje pode endireitar seus passos. Direção não é acaso, é fruto de intimidade. Quanto mais você busca, mais sensível se torna à voz do Espírito. Mas depois de colocar Deus em primeiro lugar, agradecer, renovar a mente e buscar direção, ainda resta um passo decisivo: entregar. Entregar não é desistir, é confiar. É tirar das próprias mãos aquilo que você não consegue resolver e colocar nas mãos do Pai.
O Salmo 37:5 declara: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Observe a promessa: ele agirá. Você não precisa forçar circunstâncias, não precisa manipular situações, não precisa viver sob tensão constante. Quando há entrega verdadeira, há ação divina. Entregar é dizer: Senhor, eu não compreendo tudo o que está acontecendo, mas eu confio que o Senhor está no controle. É descansar mesmo sem entender todos os detalhes. É reconhecer que o cuidado de Deus é superior à sua capacidade de previsão. Provérbios 16:3 reforça: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar é separar para Deus. É colocar o trabalho, a família, as decisões e os sonhos nas mãos dele. Quando você faz isso, seus planos deixam de ser apenas humanos e passam a ser conduzidos pelo céu. Agora, com o coração alinhado, chegou o momento de orar. Não como ritual, mas como encontro. Vamos falar com o Pai que sustenta o universo e ao mesmo tempo conhece o seu nome. Pai amado, Criador dos céus e da terra, eu me aproximo de ti com reverência. Reconheço que tu és soberano, que sustentas o sol, o ar, a vida que pulsa em mim. Tu és grande, poderoso, digno de toda honra e adoração. Senhor, obrigado por este novo dia. Eu acordei pela tua misericórdia. Não foi acaso, foi graça. Tua bondade se renovou sobre mim mais uma vez. Obrigado pela saúde, pelas forças, pelo teto, pelo alimento. Mesmo que nem tudo esteja perfeito, eu escolho agradecer. Pai, abençoa a minha família. Guarda cada pessoa que amo. Enche nossa casa de paz, une nossos corações, guia nossas palavras, abençoa meu trabalho. Dá-me sabedoria, excelência e caráter. Que minhas mãos façam o que é justo e que minha vida reflita tua luz onde eu estiver. Eu entrego este dia nas tuas mãos. Entrego meus medos, decisões, responsabilidades e sonhos. Endireita meus caminhos. Abre as portas certas e fecha aquelas que não vêm de ti. Age em tudo o que eu não consigo controlar. Que a tua vontade prevaleça. Pai, eu me coloco diante de ti com humildade. Antes de pedir qualquer coisa, eu reconheço as minhas falhas. Nem sempre minhas palavras foram corretas. Nem sempre meus pensamentos te honraram. Nem sempre minhas atitudes refletiram o teu amor. Senhor, eu confesso meus pecados e peço que o teu perdão alcance cada área da minha vida. Tua palavra declara que tu és misericordioso e pronto a perdoar aquele que se arrepende. Então, eu não me escondo. Eu me apresento diante de ti como estou. Lava-me, purifica-me. Remove toda a culpa que pesa sobre mim. Que este novo dia comece com o coração limpo, leve e reconciliado contigo. E assim como eu recebo o teu perdão, eu escolho liberar perdão. Eu não quero carregar mágoas que roubam minha paz. Eu não quero alimentar rancor que endurece o coração. Hoje eu decido soltar cada ofensa, cada lembrança que ainda machuca. Eu escolho a liberdade que nasce do perdão. Senhor, ajuda-me a amar como tu amas. Ensina-me a reagir com graça, mesmo quando fui ferido. Não permitas que a amargura encontre espaço dentro de mim. Que o teu espírito cure as áreas que ainda doem e transforme ressentimento em maturidade espiritual. Pai, renova também a minha mente. Muitas vezes meus pensamentos se enchem de medo, de preocupação e de insegurança. Eu não quero repetir mentiras que me enfraquecem. Lava minha mente com a tua palavra. Substitui dúvidas por fé, inquietação por paz e desânimo por esperança. Coloca em mim pensamentos alinhados com as tuas promessas, que eu veja as situações pela perspectiva do céu, que eu creia mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, que a verdade da tua palavra seja mais alta do que qualquer voz negativa. Senhor, eu reconheço que preciso da tua direção.
Eu não quero agir apenas pelo impulso. Mostra-me o caminho certo hoje. Fecha portas que não vêm de ti e abre aquelas que fazem parte do teu propósito. Endireita minhas veredas e guarda meus passos. Eu entrego este dia completamente nas tuas mãos. Entrego meus planos, minhas responsabilidades, minhas preocupações e até aquilo que ainda me causa ansiedade. Eu tiro esse peso dos meus ombros e coloco nas tuas mãos, confiando que tu és poderoso para agir além do que posso imaginar. Consagro meu trabalho, minha família, minhas decisões e meus sonhos, que tudo seja para a tua glória. Que minhas palavras edifiquem, que minhas atitudes reflitam o teu caráter e que minha vida seja instrumento nas tuas mãos. Peço proteção sobre mim e sobre aqueles que amo. Coloca teus anjos ao nosso redor, guarda nossas entradas e saídas, que nenhum mal nos alcance. Tu és meu refúgio, minha fortaleza e minha segurança. Eu creio que tu és o Deus que abre caminhos onde não há caminhos, que transforma histórias e realiza o impossível. Que ao final deste dia eu reconheça tuas digitais em cada detalhe, que eu veja a tua mão conduzindo tudo. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu entrego meu dia ao Senhor. Declare sua fé. Compartilhe com alguém que precisa começar o dia com direção e paz. Inscreva-se no canal para receber mais palavras que fortalecem sua caminhada com Deus. E permaneça firme, porque quem começa o dia com o Pai, termina o dia sustentado por Ele. Em nome de Jesus, amém.